Amém? Assenta aí. Vamos ler livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Fique em pé para você ler junto comigo em alta voz. 1, 2, 3 e... Não, espera aí. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês almoçaram? Quem almoçou? Almoçou não? Não, então vamos lá. 1, 2, 3 e... A arca de Deus na casa... Na casa de quem? Não, você está lendo errado. Então fala o seu nome. Obed-edom já passou. Vamos lá? Assim ficou a arca de Deus na casa do Emerson durante 3 meses. Quantos meses falta para terminar o ano? Quantos meses? E o Senhor abençoou a casa do Emerson e tudo que ele tinha. Pegou a visão aí? E o Senhor abençoou a casa dos irmãos do templo dos anjos, e o Senhor abençoou tudo que você tem no poder que é no nome de Jesus. Versículo de número 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa do Emerson, dos irmãos do templo dos anjos, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. E você aplauda bem forte o nome de Jesus. Mas dá uma rajada de grito de glória a Deus aí. Assenta aí fazendo o favor. Levanta a sua cabeça. Deixa a palavra entrar dentro de você. Olha para cá. No tempo do rei Davi, eles estavam trazendo a arca. Eles estavam trazendo o quê? O quê, gente? Eles estavam trazendo a arca. E a Bíblia diz, no meio do caminho, um homem toca na arca, Uzar. Ele toca na arca e ele morre na hora. Está na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6 todinho, você vai ver essa história. A Bíblia diz que quando eles estavam trazendo a arca, Davi estava levando a arca para o palácio. E Davi então, por conta disso, do ocorrido, o homem toca na arca e o homem morre, Uzar. Davi decide então não continuar a caminhada para levar a arca para o palácio. E a Bíblia diz que Davi, ele passa na frente da casa de um homem. Este homem chamava Obed-edom. Qual era o nome dele? E Davi disse: Edom, Obed-edom, deixa a arca ficar na sua casa. Veja bem, nesta época aqui, havia muita fome. Diga comigo, fome. Diga miséria, falta de alimento, muitas pessoas enfermas. Nesta época aqui, o gado morrendo, porque não tinha o pasto, não tinha comida, não tinha, as árvores não davam o seu fruto, as nascentes se secaram. Obed-edom, sabe quem era ele? Um homem pobre. A Bíblia diz que ele tinha um sítiozinho, que as vacas estavam morrendo de fome, a plantação não dava mais nada, os rios se secaram. E aonde que Obed-edom morava? Numa chopana, na beira de uma estrada. Sabe o que é chopana? Aquele casebre que tem um sapé
mas nesse chapéu chique que você vê no chalé de hoje não, bem avacalhado. A casa dele era de chão, terra batida, lembra? Que para varrer tinha que ser com vassoura buscada no mato, de alecrim, que quando varria, o cheiro da casa era incendiado com aquele aroma do alecrim. Então, a Bíblia disse que Obed-edom tinha um sítiozinho, talvez de uns 10.000 hectares. E a Bíblia diz que Obed-edom, pobre, o miserável, quando disseram: Obed-edom, deixa a arca ficar na sua casa. A Bíblia diz que Obed-edom, ele abriu a porta da sua casa e falou assim: pode colocar a arca dentro da sala, na minha sala. E aqueles homens entraram com a arca e colocou a arca no meio da sala. Obed-edom, ele prepara um altar. Ele veio com um pano e ele começou a limpar a arca, a tirar a poeira da arca. Ou seja, ele colocou a arca no meio da miséria. Ele colocou a arca no meio da pobreza. Ele colocou a arca no meio de uma situação que, humanamente falando, era uma tragédia. Quantos meses a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Agora olha para cá. Ele colocou a arca no meio da sala e ela ficou lá por 3 meses. A arca, ela representa a presença de Deus. A arca, ela representa a pessoa bendita do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, quem estava no meio da sala, dentro da casa de Obed-edom, era a presença de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar: a presença de Deus vai entrar dentro da sua casa. A arca de Deus, a presença de Deus vai entrar no meio da sua família, vai entrar lá nos seus negócios, vai entrar lá na sua empresa, vai entrar lá na sua loja. Quem crê, joga essas mãos para cima, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Quantos meses a arca ficou lá? 3 meses. Coloca lá 2 Samuel 6,12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Quando a arca ela entra na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou a minha casa. Quando a presença de Deus entrar na sua casa, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar a tua família, o Senhor vai abençoar, porque aonde a presença de Deus ela chega, alguma coisa acontece, o sobrenatural se manifesta. Quem crê, fique em pé no seu lugar, bata palmas e dá grito de glória. Olha para cá, senta aí. 3 meses a arca na casa de Obed-edom, e eles foram avisar Davi: Davi, você não sabe o que aconteceu. Nós deixamos a arca na casa de Obed-edom. Davi, você viu como era a casa dele, como era a situação?
da casa de Obed-edom, um povo que ali vivia no seu sítio, as coisas que lá estavam acontecendo. Quando a arca ficou por 3 meses, quantos meses falta terminar o ano? Quantos? 3 meses. Olha o que aconteceu. 3 meses, as árvores voltaram a produzir frutos. As árvores voltaram a produzir frutos. Uma vaca dava 80 litros de leite. Obed-edom reformou a sua choupana, que virou uma mansão. Curou a sua esposa, que além de feinha, ela era estéril. As nascentes passaram a brotar. Houve riqueza e prosperidade na casa de Obed-edom. A presença de Deus passou a habitar dentro da casa do povo, do templo dos anjos. A presença de Deus passou a habitar dentro da casa do povo, do templo dos anjos. Se você crê, fique em pé, bata palmas e dá glória. Irmãos, assenta no seu lugar. Jeová Jiré mudou para a casa daquele homem, o Deus provedor. Os rabinos de Israel dizem que Deus cercou a divisa do sítio de Obed-edom. Dentro do sítio de Obed-edom, o gramado estava verdinho, as árvores voltaram a dar o fruto. Uma vaca dava 80 litros de leite. As nascentes voltaram a brotar água. A esposa dele foi curada da enfermidade, da esterilidade. Ela ficou uma mulher linda, maravilhosa. A casa reformada. A prosperidade estava dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque Jeová Jiré mudou para a casa de Obed-edom. Jeová Jiré vai mudar para dentro da sua casa. Jeová Jiré vai mudar para a sua empresa. Jeová Jiré vai mudar para a sua casa. Jeová Jiré vai mudar para a sua empresa. Jeová Jiré vai mudar para a sua vida profissional. Quem crê, bata palmas e dá glória. Irmãos, os historiadores dizem que os sítios, as terras que eram vizinhas de Obed-edom, eles gritaram assim: Obed-edom, o que está acontecendo? Que em volta da sua casa, do seu sítio, a miséria, fome, escassez, uma tragédia. Mas dentro da sua fazenda, as árvores dão fruto, uma vaca dá 80 litros de leite, as nascentes voltaram a brotar. O que é que aconteceu? Que a sua esposa, ela está diferente. Aí a Bíblia diz que Obed-edom, ele gritou: Deus está dentro da minha casa. Deus, a presença de Deus está dentro da minha casa. Deus te trouxe aqui nessa tarde. A presença dele vai estar no meio da sua família. A presença dele vai entrar dentro da sua casa. Quem quer, bata palmas e dá grito de glória. Irmãos, Deus entra no meio da miséria. Deus entra no meio da crise. Deus entra no meio da tragédia. E é Ele que te sustenta. É Ele que provê o cenário predileto de Jeová Jiré.
É o deserto. Qual é o cenário predileto de Jeová Jiré? Eu vou repetir, eu vou começar, você termina. Qual é o cenário predileto de Jeová Jiré? Ele se manifesta onde não tem nada. Onde tem miséria, onde tem falta, Ele se manifesta. Aonde tem crise, Ele se manifesta como Deus que provê, como Deus que te sustenta, como Deus que provê, como Deus que te sustenta. Onde não tem nada, Jeová Jiré se manifesta com seu poder de provisão. Quem crê fica em pé, bata palmas e dá grito de glória. Irmãos, assenta aí. Lembra quando o povo saiu, atravessaram o Mar Vermelho? Quem sustentou aquele povo no deserto? Jeová Jiré. A criança ia crescendo, o sapato ia crescendo juntos, a roupa ia crescendo juntos. O povo estava com fome, Deus mandava o maná do céu. O povo estava com vontade de comer churrasco, Deus mandava as cordonizas. O povo estava durante um dia mais de 50 graus de calor. Jeová Jiré cobria com a nuvem o sol escaldante. À noite, um frio abaixo de zero. Jeová Jiré levantava uma coluna de fogo para aquecer os seus filhos. Quando o povo estava com sede, brotava água da rocha. Ele tinha poder e tem poder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fazia o mel escorrer pela rocha. O lugar predileto de Jeová Jiré se manifestar com poder de provisão é o deserto. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde. É você vivendo em crise, você vivendo em momentos de dificuldade, mas eu tenho uma notícia para te dar. Jeová Jiré vai morar na sua casa. Jeová Jiré vai morar na sua empresa. Jeová Jiré vai morar no seu negócio. Jeová Jiré vai te sustentar. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. E eu termino a minha palavra dizendo um testemunho fantástico. Pastor Geraldo Dias, pastor da nossa igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Venda Nova. Há uns 45 anos atrás, ele pastoreava uma igreja em Barbacena. Quem conhece Barbacena? Do lado de São João del Rei, do lado da onde eu vim, ok? Barbacena, eu não sei se até hoje é assim, mas Barbacena era considerada a cidade das rosas, não é isso? Barbacena era considerada a cidade que produzia rosas para o Brasil todo. E uma irmã da igreja do pastor Geraldo Dias, o seu esposo tinha uma plantação de rosas, ele era produtor de rosas. Como ele também, como outros fazendeiros, produtores de rosas, estava prestes já a colher, já estava no ponto. Porém, os noticiários se alarmaram. Notícia que aquela noite seria a noite mais fria de Barbacena. Ia cair uma geada, que não ia restar nada que era verde. E você sabe que por onde a geada passa, ela devasta, queima tudo. Este homem não era da igreja, mas a sua esposa era. Então ele disse assim: você tem um contato daquele seu pastor? Ela assustou. Por quê? Chama ele para vir aqui fazer uma oração, porque vai cair, segundo os noticiários, uma geada essa madrugada. E se essa geada cair no campo aonde está plantado as rosas,
que nós vamos colher, que é o sustento da nossa família, nós vamos ficar na miséria. Todo investimento nosso, da nossa família, está lá no campo. Ela liga para ele, ele foi na casa, conversou com eles. Ele disse assim: você crê no que eu vou te dizer? Esse senhor. Ele falou: quero fazer um desafio com você. Se Deus proteger a sua produção de rosa, o seu campo, você promete consagrar o seu dízimo e a sua oferta? Um homem que não era evangélico, ele disse: sim senhor, eu aceito o desafio. O Geraldo Dias entregou para ele o verbo de dízimo e oferta. E o Geraldo Dias, ele levou o óleo da unção, chamou aquele moço, e ele começou a ir na divisa daquela fazenda. E ele começou a ungir e a orar, dizendo: meu Deus, cerque esta fazenda, essa divisa, aonde tem esta plantação de rosas, com uma muralha de fogo e com uma muralha de sangue. Vindo esta geada, essa madrugada, não vai atingir um pé sequer de rosa do teu filho, por conta da fidelidade e o voto que ele fez, e através da unção e a oração da fé. Irmãos, ele foi embora, aquele irmão foi dormir, a sua esposa também. No outro dia pela manhã, quando ele chega no seu campo, onde tinha a plantação de rosas, ele cai de joelho, porque nenhuma rosa havia sido atingida pela geada. Resumindo, as plantações da direita, da esquerda, da retaguarda, no fundo do campo dele, porque era uma plantação de rosas de vários produtores, havia sido atingido pela geada. Mas na vida daquele homem, naquele campo, não se perdeu nenhuma rosa, nenhuma pétala sequer foi queimada pela geada. Ou seja, Jeová Jiré protegeu, guardou aquele campo, e Ele vai fazer o mesmo com a sua vida e a sua família. Quem crê, fica em pé, bata palmas e dá grito de glória. Amém.